imensa alegria sempre, né? A gente está aqui nessa casa abençoada que nos acolheu sempre com muito carinho, né? E acolhe a tantos, né? Tanto encarnados como os desencarnados. Então é um privilégio a gente estar aqui em plena saúde física, né? Que a gente possa estar agradecendo pela oportunidade de estar aqui buscando esses ensinamentos que Jesus nos trouxe com tanto carinho, né? Tanto amor. E daí a responsabilidade, né, de vivenciarmos os caminhos que Jesus nos aponta. Uma responsabilidade com leveza, né? Não com peso, porque antes era com mais peso, né? Porque Deus está vendo, Deus castiga, e Deus a gente sabe que é amor, né? Que é puro amor. Jesus trouxe com tanto carinho os seus ensinamentos, então eu acho que é isso que tem que a gente ver, não deixa de ser uma responsabilidade, mas com leveza, com alegria de poder trabalhar junto a Jesus, a esse convite que ele nos faz, né? Então é com satisfação, porque a gente poder ter achado esse caminho, enquanto muitos estão aí fora, passando por imensas dificuldades e não encontraram, né? E a gente aqui, graças a Deus, essa casa acolhe, explica, traz tanta lucidez nos ensinamentos que Jesus prometeu mandar o Consolador e mandou, né? Então esse entendimento que através do esforço nosso de entender as coisas, o porquê das coisas, faz com que a gente se sinta grato e tente retribuir trabalhando. Então isso traz alegria para a gente e uma certa leveza, uma felicidade, porque a gente encontrou um caminho que nos traz paz, equilíbrio, né? Então isso é fundamental numa vida tão atribulada e cheia de dificuldades que estão aí fora. Então, quem consegue, né? Se não tiver um lugar para se abastecer, e aqui é o recanto para a gente recarregar as baterias. Então, como o Galassi falou, aqui tem o remédio que a gente necessita, porque no fundo todos nós somos doentes ainda, né? E precisamos desse médico, que é Jesus, e do remédio dele, como o Galassi falou, que é o seu evangelho. É fundamental que a gente esteja buscando com intensidade, né? Essa solução para todas as dificuldades que a gente vivencia aí e saber passar elas aceitando sem se revoltar pelo entendimento e suportar elas de uma maneira resignada, enfrentar e agradecer pela oportunidade que a vida nos dá, né? Do Pai nos ter criado e tudo que Ele provê para a gente. Então é uma imensidade de coisas que Ele provê para a gente, a vida da gente. Então é agradecer com alegria. E isso está cada vez mais vivo, nos impulsionando para frente, né? Então, e daí eu peguei nesses caminhos de um livrinho muito fino, que é o Pensamento e Vida, um livrinho muito fino, mas muito, eu gostei muito, é muito importante esse livro, né? Esclarece muito a gente, e ainda mais quando você acompanha os estudos que o Arthur faz do livro, né? Então você lê e estudando junto com o Arthur os comentários dele, nossa, ele elucida muito. Então é fininho de tamanho, mas olha, de uma profundidade. Então vamos dar uma olhadinha aí. Não tá.
Então, e aí aqui a gente pegou só o prefácio do livro, né? Então a gente vai ler aqui o prefácio, né? Perguntou-nos coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito, né? Então daí a gente tem noção que somos espírito, né? E lá um livro do plano espiritual. Então quer dizer que lá tem estudos, né? Então para a gente estar visualizando como o Espiritismo fala muito, como é do lado de lá. Ele elucida muito. Por isso que eu acho tão importante que são os estudos do sábado, que mostram com muita clareza, né? Como chegou o André Luiz lá, as dificuldades que ele passou. A gente está aí no capítulo 50. Então, tudo isso vai a gente visualizando o nosso futuro, que é a única certeza que a gente tem, né? Viemos de lá e vamos voltar para lá. Então, isso faz com que a gente já esteja visualizando o nosso futuro. E isso, vendo as dificuldades que ele passou, a gente aproveitar o tempo aqui da melhor maneira possível. Que eu acho que é essa a grande chance que a Terra nos dá. Aproveitar o tempo nosso aqui. Está focado no que realmente é importante. Para que a gente chegue lá o melhor possível. Então, as ações daqui estão construindo o nosso futuro. Ou é o tijolinho dia a dia que você vai construindo a nossa futura morada, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente estar visualizando esse futuro nosso. Daí o Emmanuel fala, algo leve e rápido. E daí o Arthur fala, né? Não, leve porque as coisas de Jesus são leves, né? Mais rápido, quando você começa a mergulhar e ver a profundidade que aquilo te traz para a tua vida, os pensamentos que te abrem, né? Como você precisa mergulhar aquilo de uma maneira profunda, de tão fininho que é o livro, é impossível de ser rápido. Então é muito bom, convido a todos a ter esse livro, vai ter a Feira do Livro aí, tomara que comprem bastante exemplares e todo mundo está convidado a ler e acompanhar os comentários do Arthur Valadares, que ele é excelente, é uma pessoa que realmente estuda e tem um entendimento e um conhecimento muito aprofundado. E a gente precisa aproveitar isso, né? Que está aqui e a gente precisa se abastecer desses princípios, né, superiores que nos orientem a rota. Então é fundamental para que a gente esteja vendo com clareza os caminhos que Jesus aponta, a bússola que ele nos indica, né, como a gente está agindo em todos os momentos da nossa vida. Então, há estudos no mundo espiritual, né? Então, se lá há estudos, aqui também, no centro também oferece estudos. Como já falamos, do sábado é importante. A Raquel passou dela de terça para quinta-feira, também muito importante. Começou o novo estudo do Evangelho, que são essas rotas, né? Importantíssimo, está começando aí, todo mundo é convidado e é muito importante que a gente esteja se aprofundando nos estudos, para clarear a nossa mente. Cada vez que a gente mergulha nesses estudos, a gente se imanta nas coisas que Jesus trouxe para a gente. Então é esse o abastecimento fluídico e espiritual que fortalece
o nosso espírito para que a gente consiga superar todas as dificuldades aí que a vida nos apresenta com maior equilíbrio. Porque senão, se a gente não trabalhar firme, muitas vezes os pensamentos negativos nos envolvem e a gente precisa estar de uma maneira positiva. Eu acho que essa é a grande responsabilidade nossa, pelo conhecimento que a gente tem, tá de uma maneira positiva, buscando nos equilibrarmos e ajudar no equilíbrio que Jesus há tanto tempo trabalha. Né? É isso que a gente tem que ter. Então, na encarnação, vamos consolidar o aprendizado. O aprendizado que a gente aprendeu lá, estudou. Quem queria uma encarnação melhor, se programou, estudou, né? Mas aqui é a prova. Então, aqui como que a gente vai vivenciar tudo isso que a gente estudou lá? Então, são as provas aqui que a gente tem que estar conectado com a parte dual. Mantermos essa conexão, porque somos espíritos, viemos de lá e vamos voltar para lá. É a única certeza que a gente tem. E quanto melhor a gente estiver aproveitando o tempo, daqui melhor chegaremos do outro lado. Mais satisfeitos com a gente mesmo, por ter aproveitado o tempo da melhor maneira possível. Por isso mantermos essa conexão, porque vamos mergulhar na carne, né? Mas não se afogar na carne, porque senão a gente se afoga na carne. O mergulhador lá que vai mergulhar nas profundezas, ele põe aquela roupa e tem um canudo, né, que leva oxigênio para ele lá para baixo. Então ele fica conectado com o alto. Então, para ele se abastecer de oxigênio lá embaixo, para ele suportar a pressão. E qual que é o oxigênio nosso? É as coisas de Jesus. São as coisas do alto, do plano espiritual. Isso que é o oxigênio para que a gente não se afogue, né? O gás carbônico não nos intoxique com as coisas aqui da Terra, com as dificuldades nossas do dia a dia, com os pensamentos negativos. Então precisamos estar oxigenando através desse contato, não perder contato com as coisas do alto, que aqui o centro proporciona, através dos estudos, de uma boa leitura. Quando você começa a ler uma boa leitura, automaticamente você se liga àquilo que você está lendo e você sai daqueles pensamentos negativos, que a espiritualidade sempre fala, nos recomenda. Essa disciplina que a gente tenha de sempre estar buscando uma leitura boa, tanto para se informar, quanto para você melhorar a sua qualidade mental, que ainda é muito pobre a nossa qualidade mental. A gente tem que reconhecer as nossas dificuldades, a gente tem tendência a ir para o negativo. São muitos problemas, muitas dificuldades, e a gente não pode se fixar no negativo, porque se fixa no negativo, as tuas células sofrem, todo o organismo teu inteiro sofre. Então a gente precisa se manter nessa conexão mais elevada. Isso é um desafio para a gente. A gente tem que cuidar da saúde da gente, e os problemas da saúde estão no espírito. Então é o nosso mental que precisa se abastecer de coisas boas. Por isso que eu sempre falo que eu dependo do centro de estar aqui dentro. Porque senão eu não dou conta de tocar minha vida aí fora sem estar se abastecendo aqui. Para mim não tem condição. E geralmente quem tem mais sensibilidade, tem mediunidade, todos são médiuns, precisa disso. Tem essa sensibilidade a mais. Porque é o que
É o que a gente caminha, é para essa sensibilidade a mais, essa necessidade do pão de Jesus que ele nos oferece. E a gente precisa estar se alimentando. Influenciamos e somos influenciados. Aquele livro Poderes da Mente, da Sueli Caldas Schubert, né? Um livro excelente, ele mostra claramente como a gente influenciamos. Então, se a gente estiver bem, a gente vai estar influenciando de uma maneira positiva. E aí? Eu acho que essa é a responsabilidade nossa. Estamos a contribuir para um mundo melhor, estando influenciando positivamente, ou estamos deixando as coisas do mundo afogar a gente aqui na carne e ficarmos negativos? Então é para isso que Jesus fala: vigia e ora. Presta atenção para onde vai indo teus pensamentos, corrija a rota. Porque se você pender para o lado negativo, hora de você ver, passou horas aí para sair disso. Então, daí, dependendo dos pensamentos nossos, somos influenciados. Que sintonia eu vou estar buscando para mim com os meus pensamentos? Se eu estou com pensamentos negativos, quem vai se aproximar de mim? Está lá no Livro dos Espíritos, qual a influência da espiritualidade sobre nós? Bem maior do que vocês podem imaginar. Então a influência deles é muito grande. E aí, quando a gente lê uma coisa boa, coisas elevadas, automaticamente a espiritualidade superior se aproxima. Então é disso que a gente tem que se conscientizar, dos pontos frágeis nossos, nevrálgicos, para que a gente cuide da gente. Porque se a gente não cuidar da gente, ninguém vai cuidar. É esse o serviço fundamental que Jesus fala: faça-se por ti que eu vos ajudarei. Se a gente não fizer a nossa parte, quem vai fazer? A gente. É isso que mostra o Espiritismo. Joga a responsabilidade na nossa mão e nos dá as ferramentas para que a gente se trabalhe. Se reconhecendo as necessidades, como falava Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? Se analisa e veja. Vê aonde você tem condição de se melhorar e busca auxílio aqui dentro, conversa, psicólogo aí fora, mas faça leituras edificantes. Evangelho no lar, melhore a tua condição do teu lar, fazendo evangelho e lendo coisas boas. Todo mundo varre a casa aí, é impressionante o que sai de sujeira de uma casa quando você varre, né? Tia Ana Raquel que gosta de uma vassoura aqui, ó. E daí? E a limpeza psíquica, e aí, dos pensamentos nossos? São tão equilibrados assim que dá para não fazer limpeza nenhuma? Evangelho que não precisa varrer. Então. Evangelho no lar é para isso. Então, pedir auxílio para a espiritualidade, agendar abertura, né? Se vivemos em espíritos, andemos também em espírito, né? Paulo fala isso, a gente precisa estar andando em espírito. João Batista já falava: endireitai os caminhos do Senhor, né? E é duro, principalmente pelos nossos pensamentos, que a gente precisa endireitar, né? Esses são os caminhos. Viver em espírito, viver ligado nas coisas de Jesus, viver em coisas elevadas. Ter isso como principal objetivo nas nossas vidas. Se a gente não tiver isso fundamental, todo mundo precisa trabalhar, precisa ter a vida material equilibrada, mas Jesus chama atenção: nem só de pão vive o homem. A gente precisa estar atento. Dá mais importância para a parte do espírito, e já a matéria, fica tudo aí.
E aí você leva o que para o outro lado? Você só vai levar o teu espírito. Então busca acordar o teu espírito para as tuas necessidades reais. Aquilo que você pode carregar onde você estiver. Porque a gente está aqui hoje e amanhã. A gente sabe onde a gente vai estar. A gente está se preparando para essas mudanças, para esses desapegos tão necessários, né? Porque é a única certeza que a gente tem. Então, tá aí seu Camilo, que levou uma vida dedicada a essa casa, né? Então, Salvador, que era uma pessoa simples, são pessoas que aproveitaram o seu tempo trabalhando para as coisas do Espírito. É isso que a gente precisa estar acordando. Acorda tu que dormes. Esse é um recado para a gente, né? A gente acordar em espírito, estar mais lúcido e atento. Então, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se a conseguir. Então, o egoísmo é o maior mal, onde se deriva todos os males da humanidade, né? O orgulho e tudo mais, só pensar na gente, e é o mal da humanidade. Aí está o problema fundamental da humanidade. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Foi a palestra da Ana Raquel aí, 15 dias atrás, excelente, muito boa, que fala justamente da educação. É da área dela e era da área do Kardec. Por isso que ele trouxe a doutrina espírita com tanto lucidez, né? Livro dos Espíritos, 1019 questões, o Evangelho segundo o Espiritismo, a pessoa que veio lá de São Carlos, mostrou toda a ligação de um capítulo com o outro. Então, foi uma capacidade daquele homem impressionante, né? Então, é a educação. E como que a gente se educa? Né? Adquirindo conhecimentos, fazendo os conhecimentos se tornarem hábitos, hábitos necessários para a nossa mudança, hábitos saudáveis, né? Que nos direcionem para a nossa felicidade real, como espíritos eternos. É para isso que a gente precisa dessa educação, que é fundamental. Necessitamos sair do círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual, porque senão você vem, você perde a conexão com o alto, com o que você se programou, e daí você só fica aqui para as coisas materiais e você volta do mesmo jeito. E aí? Você vai ter que prestar conta, você assumiu compromissos, você bebeu, você comeu, você respirou. Quem fez tudo isso? Quem fez tudo isso, trabalhou para que tudo isso esteja ao nosso dispor, foi com alguma intenção. E aí, a gente está com a cabeça nessa intenção? Estamos tendo essa consciência, aproveitando tudo isso que o Pai nos oferece, que as leituras nos mostram que foi Jesus que construiu tudo isso? Então, eu acho que é essa responsabilidade da gente ter consciência de tudo que a gente usufrui no nosso dia a dia e está aproveitando para tirar melhor proveito de tudo isso, para que a gente não venha cair nesse círculo de chegar lá e muito desgostoso, porque a turma vai olhar e aí, né? Quanto você cumpriu da tua programação? Conseguiu melhorar alguma coisa? Então
Sempre responsabilidades que assumimos, né, antes de encarnar. Que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro? A negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos turvelínios mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmos. Pedro conviveu 3 anos com Jesus. Jesus estava o tempo todo na casa de Pedro. Foi da Luísa que falou na última palestra essa questão do livro Consolador. Então você vê como é que é importante essa passagem. Junto com Jesus, Pedro negou ele 3 vezes. Quanto pesou isso na consciência do Pedro? E quanto estamos a negar a Jesus no nosso dia a dia? Deixando de estar mais aberto com as coisas dele, dando mais abertura e se esforçando mais nessa direção. Priorizando a parte material, que é o mundo hoje, esse consumismo desenfreado. Então, e aí? Estamos negando ou não estamos? Como viveu Jesus? Que simplicidade ele viveu? Então, a gente precisa, muitas vezes, estar analisando, né? Se a gente também não está nessa situação. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam no solo, sem pertencerem no fundo ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Então, rebentam no solo sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe. Então, quem está recolhendo é a gente, né? Esses ensinamentos. Mas não pertence a gente. Pertence ao plano espiritual que está trazendo essas informações. E aí, como a gente está a aproveitar esses ensinamentos, essas sementes que nos são lançadas? Né? A agricultura não é fácil, ó. Tem que acordar cedo e trabalhar e bastante, debaixo do sol, para que essas sementes venham a germinar. Precisa cuidar, precisa carpir, então precisa cuidado. Então é essa a responsabilidade da gente, para que essas coisas estejam, venham a germinar, produzir flores e frutos futuramente. A gente não pode descuidar dessas coisas que a gente recebe. É muito importante a gente estar cuidando com muito carinho, que são todas as coisas, né? O sol que a gente recebe, a fonte, o ar, o adubo, o vento, instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Está aí na natureza. Quanta coisa linda a resplandecer. Jardim do Éden, o divino jardineiro. Então, quando ele fala desse jardim do Éden, é a nossa consciência, né? Que pode vir a se transformar num jardim excelente. Depende do quê? De como a gente cultiva as sementes que a gente recebe. Mas e aí? Depende a gente que tem que analisar, que a gente estava falando, a qualidade dos nossos pensamentos, como está esse jardim nosso interior, né? Porque o divino jardineiro está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vos cultivo no silêncio dos vossos pensamentos,
Jesus está trabalhando para que a gente cuide dessas sementes que ele lançou com tanto carinho, que são os seus ensinamentos que ele trouxe há 2000 anos atrás, que é o evangelho dele. Mas e aí, como a gente está cuidando do nosso jardim? Como é bonito a gente ir numa casa que está com o jardim cuidado, florido, não é gostoso? Não é agradável? E as pessoas, né, que têm esse jardim dentro já, que já conseguiram, que trazem esse bem-estar pelo esforço. É gostoso a gente conversar com certas pessoas que estão equilibradas, calmas, né, que têm esse despertamento interior. Então o semeador saiu a semear e nunca parou. Ele semeou nos 4 cantos do mundo antes dele vir. Pôs gente boa, cada canto com uma filosofia, mas gente importante que tivessem todos mostrando o mesmo princípio de amar o próximo. Esse amor que ele veio demonstrar depois há 2000 anos. E ele está semeando o tempo todo. Cabe a gente estar recolhendo essas sementes no interior da gente e regando e adubando, para o mato não tomar conta. Então a gente precisa estar atento, reconhecer esse esforço de Jesus, que cuida de cada um de nós. O verdadeiro cristão é o bom perfume do Cristo. Então é aquilo que a gente estava falando, né? O verdadeiro cristão, aquele que exala já esse perfume, que conseguiu virtudes, desenvolver virtudes. Tem sim bastante. O Chico Xavier, a irradiação dele ia a 20 metros de distância, né? Divaldo, que agora acabou de desencarnar. Que perfume já não tinham essas almas? Quanto de bem fizeram, produziram os seus pensamentos? Jesus é o culto harmonioso do belo e do bem. Está aí a natureza mostrando tudo que ele construiu, que está lá no livro A Caminho da Luz. E trabalha há 4 bilhões e meio de anos para que a gente viesse a desfrutar de tudo que a gente desfruta. Uma árvore que puxa o gás carbônico e exala o oxigênio, tão fundamental para a gente. E esse oxigênio que a gente respira e solta o gás carbônico. O gás carbônico, o que é nosso? São as atitudes do passado menos felizes, sementes não boas que a gente pôs na terra. Então estamos aqui na terra a exalar pelas dores que a gente passa. Da onde vem todas essas dores? Todos esses sofrimentos? Está lá no Evangelho. Ou são causas atuais ou causas anteriores das aflições. Está ligado ao nosso passado, que a reencarnação explica muito bem. Por a gente não ter posto as sementes que Jesus recomenda. Então que a gente esteja plantando hoje boas sementes para a gente vir colher no nosso futuro. Pensamento e vida chamamos-lhes no mundo espiritual, e sob a mesma designação oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, temporariamente, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Olha que coisa mais linda, né? Olha só. Então, é o que a gente está procurando. É o que ele fala lá, a mente da gente, né? É o espelho, é o primeiro capítulo.
a gente vai ver mais para frente um pouco. Então, até que no curso dos milênios a gente venha a se identificar com essa sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai, que é o que é Jesus. Tudo passou pelo pensamento, o grande manancial do Criador. Então, tudo que tem na Terra passou antes pelo pensamento das pessoas. O universo, ainda que as evangelizadoras, a Vanessa pôs lá embaixo para a aula das crianças, depois vocês vejam lá as coisas, as várias moradas da casa de meu pai, cheio dos planetas lá que o Marcelo pôs na parede. Depois descem lá para ver. Então você vê, as crianças já estão vendo. E todo esse universo passou pelo pensamento do Pai, para estar tudo aí em harmonia. Daí a gente vê a beleza e a grandeza do pensamento, como tudo cria, né? Então é esse o grande manancial criador. Daí a gente está vigiando e vendo os nossos pensamentos, para onde a gente está direcionando, o que a gente está criando com os nossos pensamentos, quais são os objetivos da nossa vida, o que a gente quer para a gente realmente. Jesus é o verbo divino, né? Ele é o representante dessa força de Deus, é o verbo que criou, né? Fez tudo que está aqui para a gente desfrutar na nossa vida. E a boca fala do que o coração está cheio. A gente sempre está falando das coisas que a gente dá importância, das coisas que a gente está vivenciando, né? Então, o bom homem tira as coisas boas do seu coração, fala das coisas boas do seu coração. É disso que a gente precisa se abastecer. O sentimento é o molde vibrátil do pensamento. Então, primeiro vem o sentimento, depois vem o pensamento. Então, a gente precisa estar alinhando o nosso sentimento. E aonde a gente alinha melhor o nosso sentimento? É através do Evangelho. As coisas que Jesus recomenda a gente fazer em cada situação da nossa vida. Se o outro machuca a gente, é para a gente sentir raiva, ódio, está lá no Evangelho, amar os vossos inimigos. É fácil, mas a gente esteja se contendo, não revidando. É isso que é importante, para que a gente esteja vigiando os nossos sentimentos, para que a gente tenha pensamentos melhores em relação aos nossos irmãos, em todas as situações da nossa vida. Em vez de ter ódio, vingança, quantos não estão aí querendo vingança pelo pensamento? Por quê? Da onde que vem? Vem do sentimento. Então a gente precisa estar se abastecendo das coisas boas que Jesus trouxe para a gente, para que a gente direcione os nossos pensamentos para coisas boas e venha criar coisas boas. Então Jesus é a imagem desse Deus invisível, né? Porque Deus ninguém conhece, a gente não tem capacidade ainda para imaginar o que seja Deus, mas Jesus é o pensamento de Deus manifestado, daí a capacidade de criação dele, né? Porque o seu pensamento, eu e o Pai somos um, ele está alinhado 100%, ele chegou à pureza, ele reflete a pureza do Pai, a luz do Pai. No entanto, que deixou Paulo cego, né? Então, e fazer cair de joelhos, porque o sentimento que ele exala é do puro amor do Pai. Então, você vê como é que mexe. Cada vez que a gente se volta para ele, a gente abastece o nosso coração com esses sentimentos.
a ponto do Paulo chegar e falar, né? Que queres que eu faça? E a gente precisa também chegar nesse ponto. E muitas vezes é a dor que nos leva a essa busca mais íntima com Jesus. Então que a gente aproveite as oportunidades, né? E transforme essas dores que a vida nos apresenta em amor, fazendo essa ligação com Jesus. E todo mundo tem a capacidade dessa transformação. Transformar as dores em flores. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus sob a égide do Cristo. A feição do diamante bruto, que arrancado ao vento obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então, quem que é esse lapidário maravilhoso? É Jesus, né? Então, cada vez que a gente tira uma impureza dos nossos corações, desse diamante bruto que é a gente ainda, começa a refletir a sua luz, o seu amor, os seus sentimentos. É esse o trabalho que a gente tem, ainda de lapidação. E quem que é aqui? Quem que ajuda a gente nessa lapidação? É Jesus. É esse a missão dele, né? Fazer com que cada coração aqui brilhe o amor de Deus, nosso Pai, porque Ele criou a gente para ser feliz. Que brilhe esse amor entre nós. Nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Então, olha, nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam. Então, cada um está com uma certa ilusão na cabeça, né? Um foca aqui, outro foca lá, todo mundo precisa sobreviver, mas são ainda ilusões. A gente precisa focar no que realmente é importante. Porque somos espíritos eternos. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. É o que é Jesus, né? Ele retrata o seu coração, a sua alma retrata 100% as glórias de Deus, do Pai. Por isso que ele brilha a ponto de deixar Paulo cego, né? De envolver Paulo naquela condição amorosa dele cair de joelho no chão. Então, esse é o trabalho nosso, que a gente precisa estar focado, a procurar estar tirando essas impurezas que fazem com que o nosso coração brilhe, se aproxime de Jesus. Esses sentimentos ainda menos elevados, né? Então, é esse o trabalho de cada um, tirando essas impurezas para que venha refletir o Cristo que está mais perto, teve entre a gente e está ligado em cada um de nós. Eu acho que é essa a grande oportunidade da nossa vida. Então está aí, nosso mestre amado, que ele esteja brilhando aí no coração de todos nós de uma maneira cada vez mais intensa. E o primeiro capítulo, ele fala da mente, né? Que reflete. Para onde a gente focar a nossa mente, a gente vai refletir os nossos interesses. E no segundo capítulo, ele fala da vontade, que é o que a gente precisa de ter na nossa vida, porque se a gente não tiver essa vontade intensa, a gente não chega a lugar nenhum. Então a vontade é o leme. Vamos pôr Jesus no leme dessa embarcação que é o nosso corpo frágil aqui,
porque as tempestades ainda que estão por vir, ninguém sabe. Lembro lá na segunda-feira o mar alto, né? Então são as dificuldades da nossa encarnação. Às vezes estamos lá no mar alto, não estamos nem numa beirada de cá e longe da beirada de lá. Mas que a gente estando com Jesus no leme, né? Para que naquela passagem que fala que Jesus estava dormindo, daí os apóstolos foram acordar Jesus para que ele viesse dar solução, é a gente que deixa ele dormir. Eu gostei muito do entendimento, passei a entender essa passagem depois que é a gente que deixa ele dormir dentro da gente. Mas na hora da tempestade, a quem a gente recorre, daí recorre a ele, né? Recorre a ele. Então, não vamos esperar, né? Vamos estar com ele acordado dentro e no leme da nossa embarcação para que a gente faça essa viagem da melhor maneira possível, conseguindo atravessar todos os obstáculos e tempestades, mas com ele do nosso lado. Daí a gente tem a segurança que a gente precisa, para que a gente venha desembarcar num porto mais feliz lá do outro lado. Porque tem muita gente que gosta da gente e aguarda a gente lá com os corações abertos. Boa noite.